Damos início agora às apresentações de 4 experiências selecionadas a partir da chamada de trabalhos, sendo 2 no tema lideranças e 2 no tema formação e gestão do conhecimento. Como moderadora, convidamos para compor a mesa a analista de projetos sociais da Fundação SEAD São Paulo, Lília Beluso. A primeira experiência no tema lideranças será apresentada por Michel Jorge Samarra, com o trabalho Programa Anual de Fiscalização Social e Inclusão da Comunidade como ferramenta para o desenvolvimento da gestão pública no município de Carambeí, Paraná. E a segunda experiência será apresentada por Andréa Marghitti, com o trabalho Monitoramento e Avaliação no Multicurso Água Boa. No tema Formação e Gestão do Conhecimento, a primeira experiência será apresentada por Marli Cruz, com o trabalho Avaliação da Qualidade da Assistência a Pacientes co-infectados por tuberculose e HIV em 2 unidades de saúde da família no município de Boa Vista, Roraima. E a segunda experiência será apresentada por Maria de Fátima Souza e Silva, com o trabalho Sistemática de Monitoramento para Ciclos de Políticas Públicas, Elementos Teóricos Metodológicos. Com a palavra a moderadora, ela irá conduzir os trabalhos e também oportunizar as perguntas aos senhores. Bom, prosseguindo nos nossos trabalhos, eu acho que chega um momento que todos nós, principalmente da rede, esperávamos, que é um pouco as experiências, né, que vocês trazem em monitoramento e avaliação, e que podem realmente trazer um exemplo de diversidade que a gente sabe que existe, seja metodológica, seja na abordagem, seja temática. E o que nós procuramos com essa mesa foi isso, né? Foi buscar essa diversidade. Então, essa diversidade ela já está representada, em parte, pelo tema. Então, formação de lideranças e a contribuição de lideranças na agenda da avaliação e monitoramento, e o uso dessa gestão de conhecimento, quer dizer, como que se aplica, como que se pode ser usado, quais são os exemplos e as possibilidades. Tá? Bom, vou passar a palavra primeiro para o Michel, e ele vai apresentar o PAF social, que é o Programa Anual de Fiscalização, que é a inclusão da comunidade como ferramenta para o desenvolvimento da gestão pública do município de Carambeí, Paraná. Por favor, Michel. Eu preciso de... Boa tarde. Queria, antes de mais nada, agradecer à rede por oportunizar nos dar a possibilidade de dividir com vocês essa experiência que tivemos lá no Paraná. Agradecer a Márcia, que nos ajudou e viabilizou a vinda para o Rio de Janeiro para tentar conversar com vocês sobre essa experiência, que é muito particularizada, mas eu acho que vale a pena a gente dividir e refletir sobre ela. O Plano Anual de Fiscalização é uma metodologia que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná utiliza para o seu planejamento, para a sua estratégia de ação em relação às auditorias que faz os municípios do Estado. O Tribunal de Contas, através do seu presidente, que é oriundo da Procuradoria, ou seja, ele é funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, propôs um desafio para as universidades de
tentar capilarizar o processo de avaliação social. E das 7 universidades que compõem esse projeto, nós fazemos parte de uma delas, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, e esse projeto foi dividido em 2 campos, né? O primeiro seria a auditoria social vinculada à auditoria de resíduos sólidos, transporte escolar e medicamentos. E o segundo campo, que é o qual eu vou apresentar para vocês, diz respeito à construção de indicadores para avaliação da gestão pública. Nós optamos, na universidade, em olhar o aspecto da construção de indicadores pela ótica do controle social. Então, eu vou, rapidamente, aqui nós temos a imagem da Universidade e do Tribunal de Contas do Estado, e se eu conseguir... Bom, rapidamente, a equipe Esse projeto com o Tribunal de Contas se estruturou de forma a montar 2 equipes por universidade, com 20 acadêmicos em cada equipe e 3 pesquisadores. Essa equipe especificamente atuou nesse município. A professora Solange, que é a coordenadora, está aqui presente também, e nós temos 4 alunos que estão aqui representando o grupo de pesquisa no município de Carambeí. Próximo, fazendo favor. E nós dividimos esse trabalho, acabamos selecionando 4 cidades. Ao tempo da chamada de trabalhos, nós só tivemos a oportunidade de redigir a experiência de Carambeí, mas hoje nós já temos todos os resultados desses 4 municípios escolhidos em função do seu porte. Então, são municípios representativos da população do estado do Paraná. Nós, nesse trabalho, vamos focar a experiência numa cidade de 10 a 20 mil habitantes, que é a cidade de Carambeí, e os nossos tipos de indicadores eram indicadores de gestão pública. Sempre lembrando que nós trabalhamos no ponto de vista do controle social. Próximo. Então, nosso objetivo era desenvolver essa metodologia de construção de indicadores de desempenho voltados para o controle social, vinculados, basicamente, aos conselhos de direitos e de políticas públicas. Esses conselhos, nós escolhemos 2, né, o de saúde e o de assistência social, e a metodologia utilizada foi uma adaptação do grupo focal. É preciso lembrar também que o Tribunal de Contas disponibilizou toda a base de dados dos municípios do Paraná, com 10 anos, né, de informação do sistema de informação municipal, para todas essas universidades, e nós acabamos resistindo à tentação de trabalhar com modelos, com pesquisa não operacional, pesquisa operacional, modelos econométricos, e optamos por fazer uma abordagem mais qualitativa, por isso da adaptação do grupo focal. Fizemos também análise documental, principalmente da LDO, dos planos de ação municipal, no que diz respeito à saúde e à assistência social. Seguinte. Então, essa etapa, na realidade, é a etapa de adaptação que nós fizemos do grupo focal. Fizemos um primeiro momento de homogeneização de conceitos, né, onde nós tínhamos como questão central o que era controle social, o que eram indicadores e políticas públicas, e fizemos uma subdivisão dos conselheiros, trabalhamos com um grupo de 8 a 12 pessoas em cada grupo. Aqui embaixo vocês veem algumas fotos do processo de construção dessa metodologia, e tínhamos como produto um caderno de anotações que os conselheiros, a partir da construção dos seus indicadores, os indicadores locais que interessavam para aquela comunidade acompanhar em relação às políticas públicas, um caderno de anotação que está em andamento, ou seja, anotava no mês de julho, que foi o mês que nós optamos em iniciar o acompanhamento dos indicadores, e depois, no mês de dezembro, novamente, faria uma avaliação desses indicadores no tempo, né? Próximo. Então, o primeiro passo com o grupo, nós vimos ali a divisão, nós fizemos divisão de subgrupos, e o primeiro passo
foi definir um descritor, que era essa situação genérica, né, qualitativa, em relação às políticas, né, aquilo que era possível descrever e depois transformar em indicadores que fossem possíveis ser acompanhados com os dados disponíveis nos municípios. O segundo passo foi construir esses indicadores, e o terceiro passo foi definir esse parâmetro, que seriam os limites que se considerava adequado para que uma política tivesse tendo seu impacto avaliado, ou seja, era um balizador de uma medida de adequação dessas políticas, né? O próximo. Então, aqui, só para fins exemplificativos, a gente trouxe alguns resultados parciais. Como eu falei para vocês, foram 4 municípios, essa é a experiência de um deles, né, de Carambeí. E aqui alguns indicadores em função do descritor escolhido, né? Nós vemos aí indicadores relativos ao atendimento na área odontológica, lembrando sempre que era o Conselho de Saúde e o Conselho de Assistência Social. Indicadores aí relativos a atendimento na área de assistência social, relativo à rede de atendimento em saúde mental. Então, nós elegemos 5 indicadores, porque o que nós queríamos, na realidade, era desenvolver essa capacidade do conselheiro, ou seja, o representante da sociedade, construir os indicadores que interessavam a ele ou a sua representação no que diz respeito às políticas locais. Então, nesse momento, não interessava a apuração e nem o refinamento dos indicadores, porque o que nos interessava era ver se nós conseguiríamos, através da metodologia, instrumentalizar esses conselheiros para a construção dos indicadores. Então, essa é a tabela que nós tiramos dessa experiência, que foi uma experiência bastante rica do ponto de vista das intervenções, da análise crítica de cada um desses indicadores. Seguinte. Então, os resultados, ainda de forma parcial, lembrando que esse é só o município de Carambeí, né, permitiu que a gente chegasse a esses resultados. A efetiva adesão e participação dos conselheiros na dinâmica proposta, de plano, né, e eu posso dizer que em todos os municípios, todos os conselheiros aderiram à proposta metodológica, se engajaram nela, se comprometeram com ela, né, e mostraram uma compreensão bastante boa do que é um indicador e do que é o controle social. Houve algumas dicotomias, né, entre elas essa definição dos descritores elaborados na aplicação da metodologia e aqueles apresentados nos planos de gestão municipal, ou seja, aquele diagnóstico. Todos sabem que os conselhos de políticas eles têm a função de diagnosticar, planejar e fiscalizar. No aspecto do planejamento, do diagnóstico do planejamento, muito do que apareceu no desenvolvimento da metodologia não constava dos planos municipais, o que para nós foi uma surpresa, na medida em que os próprios conselheiros ajudavam na elaboração desse diagnóstico e do planejamento. E, ao definir os descritores a serem acompanhados, um outro aspecto que nos chamou a atenção é que houve ausência do aspecto orçamentário, que, por muitos, né, foi considerado um elemento essencial no controle social. Mas isso está muito ligado ao fato de que as prestações de contas, normalmente do poder público, para os conselhos, está calcada em indicadores de execução orçamentária. Então, a necessidade dos conselheiros não era discutir o aspecto orçamentário, mas era discutir o aspecto de eficiência das políticas, né? E, por fim, na construção dos indicadores, essa dimensão de eficiência ela predominou. Nós vimos ali dos 5 indicadores que nós trouxemos aqui como exemplo, apenas um indicador levou em consideração o aspecto da eficácia. O resto, todos, foram ligados à dimensão de eficiência da política. Próximo. E as considerações finais em relação a esse trabalho é que, mesmo trabalhando com grupos de conselheiros heterogêneos, e nós tínhamos pessoas sem educação formal, até médicos, né, com educação na área com pós-graduação, nós percebemos que essa metodologia proporcionou essa instrumentalização, possibilitando que esses
conselheiros, independente do grau de instrução, conseguissem construir e propor uma forma de acompanhamento desses indicadores de desempenho, considerando a realidade local, considerando o meio em que eles estão inseridos, né? Outro aspecto que nos trouxe uma satisfação bastante grande, que no depoimento dos conselheiros, eles diziam que a forma com que a gente tinha conduzido a aplicação dessa metodologia possibilitava uma maior familiarização com a temática do monitoramento e da avaliação, até porque nós saímos com um compromisso desses conselheiros acompanharem esses indicadores até o final do ano, e também com o compromisso da universidade de dar suporte na sequência de construção de novos indicadores, porque assim a gente possibilitava, além de capacitá-los para construir os indicadores, possibilitávamos também a retroalimentação para o poder público com aquelas pessoas que têm o poder de deliberar sobre as políticas locais, que constroem os diagnósticos e que constroem o planejamento de ação para esses municípios. Então, foi uma experiência muito rica, desencadeada por essa disposição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas fez essa parceria com as universidades, alocou um recurso razoável para as 7 universidades do Estado do Paraná e introduziu na pauta acadêmica do Estado do Paraná, principalmente nas universidades estaduais, a discussão do monitoramento e da avaliação, nesse primeiro momento, no aspecto da responsabilidade social dos atores sociais, no sentido de assumirem a condução da avaliação e do monitoramento, e nós optamos em desenvolver uma metodologia pensando naquelas pessoas que são usuárias, que são as pessoas que, de uma forma ou de outra, determinam a política local e constroem os instrumentos de ação para a eficiência dessas políticas locais. É uma experiência muito particularizada. Eu conversava com o grupo de pesquisadores e com os estudantes que, se a gente tivesse participado de outros seminários da rede, talvez a gente tivesse usado um rigor maior do ponto de vista metodológico, ou até talvez tivesse inutilizado esse trabalho, mas foi uma tentativa de construir um referencial metodológico para incluir o cidadão no processo de avaliação das políticas públicas e dos programas de governo. Acho que é um pouco isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e não posso deixar de agradecer ao nosso financiador, que é o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Muito obrigado.